Então, o Festival de Literatura Infantil é um sonho que começou lá em 2009, né? E hoje a gente está na nossa 10ª edição. A ideia dele sempre foi o fomento à leitura, à literatura e ao legado de Monteiro Lobato, né? A gente não podia deixar de destacar, e esse ano, como 10º ano, a gente destacou ele como o principal homenageado, sendo que os teatros das escolas, todos foram baseados em Monteiro Lobato. Esse ano a gente está com a participação de mais de 7 editoras, mais de 6 autores individuais, Academia Vale Paraibana de Letra. Nós tivemos 9 lançamentos de autores da cidade, entre as crianças e os adultos do município. É a consagração de uma década totalmente voltada ao ensino da literatura, ao incentivo de novos leitores, de novos escritores. Então, estamos em festa, 10º Festival Literário, 10ª edição do Projeto Emílias. Então, todas as meninas e meninos vão poder dizer, quando adultos, que foram o Pinóquio, que foram o Lobato, que foram a Emília, e que viveram numa terra mágica, numa terra de fantasia. Essa sempre foi a nossa intenção. Eu acho que feira como essa, feira e festival como esse, né, feira literária, festival literário, ele sempre é muito importante que os pais também tragam as crianças, né, porque é um momento do encontro com a palavra escrita, né, porque às vezes a gente está com muita palavra falada, mas a escrita às vezes a gente acaba esquecendo que também dá para viajar pelas palavras escritas, né. Esses festivais, essas feiras literárias, essas festas da literatura que acontecem nas pequenas cidades têm uma importância muito grande para resgatar o valor da cultura e o gosto pela leitura, para incentivar a população local a olhar para a sua cidade com outros olhares, para que as pessoas de fora possam olhar essas cidades também com outros olhares. Estamos falando de educação. Estamos falando de cultura. Sempre que venho para cá, esse é o 6º ano que eu venho para cá, estou me divertindo muito, porque não é só o fato de você vir contar, mas também aprender. Porque essas crianças que vêm, se apresentam, ensinam tanto para a gente, inspiram. Eu, no caso, como escritor, eu já saí daqui com ideias por causa das crianças. Elas me inspiraram a buscar novos temas para serem trabalhados. Nesse festival eu estou lançando 2 livros com temas emocionais. Eu busquei trabalhar com 2 assuntos que muitas vezes são difíceis e as pessoas não conseguem lidar. O primeiro é sobre o autismo. O livro chama O Autista e o Baixista, e ele tem por objetivo colocar a relação familiar, né, a dificuldade que às vezes uma família tem. O segundo livro é O Menino e a Girafa. É um livro com um peso muito grande, uma responsabilidade muito grande, porque conta a história de uma criança que tem câncer. Mas não é uma história trágica. A ideia é que essa criança ela encara essa dificuldade que ela tem como se fosse uma aventura. Existe muito tabu para falar de um assunto e falar do outro. Muitas vezes as pessoas só ouvem dizer alguma coisa a respeito e criam certos comportamentos. Eu criei o livro, a história do Caio, que ele era muito bom de futebol, né? Um excelente jogador, só que tinha suas dificuldades no estudo. Aí ele encontrou com o professor João, que se comprometeu a ajudar o menino, o garoto, e esse encontro foi transformador. A história no final, o sonho do menino não se realizou como jogador, mas ele foi para a faculdade, conseguiu se formar, e as palavras do professor sempre
sempre perpetuaram, né? Sempre acompanhou a vida do menino, tudo que o professor ensinou. Então o livro nasceu dessa relação humana entre professor e aluno e a parceria entre a escola. Esse espetáculo é o nosso segundo espetáculo e foi o espetáculo também que a gente começou a usar esses sons eletrônicos. Então a gente juntou o sapateado, a percussão que a gente já fazia com a bateria eletrônica e aí ficou esse resultado aí. Então, pra gente é uma honra enorme estar aqui e trabalhar com criança, sempre foi uma inspiração pra gente. Monteiro Lobato está caminhando turisticamente para ser reconhecida nacionalmente como a cidade da literatura infantil, a cidade encantada. E dá para perceber que durante o festival é muito diferente, porque tem todo esse encantamento, né? Os alunos vêm para o palco para ensaiar, você vê a cidade com vários personagens, então realmente a cidade se transforma na semana do Festival Literário. E isso atinge, claro, que todas as pessoas, o comércio local, as pessoas que estão passando. Conversei ontem com um turista ali num restaurante que estava passando para ir para o sul de Minas e viu todo aquele encantamento e parou e ficou até a noite. Então eu acredito que estamos no caminho certo, que Monteiro Lobato vai se desenvolver muito, ainda mais do que já está se desenvolvendo através do turismo cultural, o turismo de Lobato. Olha, a cidade se transforma com o Festival de Literatura Infantil, né? Monteiro Lobato é uma cidade muito pacata, bucólica, é uma cidade bem representante do interior do Brasil, né? No Festival de Literatura Infantil, ela realmente triplica de pessoas, né? Por conta dos visitantes, dos amantes da literatura, das pessoas que vêm em busca dos livros também, vêm conhecer a obra de Monteiro Lobato, né? Que é muito latente aqui no Vale do Paraíba. E os turistas da região, né, que querem ver os artistas, as apresentações culturais, literárias. Então a cidade realmente ela se transforma num cenário mágico e quanto mais gente melhor, né, para celebrar junto o festival. Criança gosta de fantasia, levar elas na fantasia da sua própria realidade, eu acho que foi isso que pegou, elas se encantaram. O Monteirinho é o primeiro ano dele, os dois. Aí um já veio e fala, professor, ano que vem eu quero fazer de novo. Não é legal isso? Eu falei, Cristiane, ele é muito incrível, por isso você dá uma responsabilidade, ele pega. Então se ele pegou, você tem que dar todo o apoio para ele, né? Todo o aval para ele, ficar em cima aqui, um abraço toda hora, para eles verem que é importante, né? Que eles estão fazendo coisas diferentes, né? Todo mundo que faz, sobe num palco daquele tamanho e começa a falar em 2 dias, né? Então é essa emoção que move a gente. Junto com a professora Cris há muito tempo na elaboração dos textos, no ensaio com as crianças. Então, assim, eu me sinto em casa, porque eu amo, é um projeto lindo.
de afinar, né, de trazer a literatura para o mundo infantil também e para virar um hábito, né? A leitura é importante para tudo na nossa vida. Eu acho que ela é um pedacinho do mundo que a gente consegue carregar para cima e para baixo, né? E falar sobre. Então, o livro surgiu da ideia de se ter uma ponte para se falar com os alunos sobre o autismo. Porque sempre todo mundo estava muito preocupado com a técnica de como lidar com o autismo, né? Em termos de terapias, de profissionais da área clínica. E eu sentia muito falta, enquanto professora, de comentar com as crianças e não com os professores sobre o coleguinha que era diferente. Cada ano é uma conquista a mais para o município e para a literatura também, né? Há 10 anos atrás, as crianças que começaram lá no primeiro evento, hoje já são adultos, alguns já têm filhos, né? Eles já leem para os filhos também, resultado dessa sementinha que o festival planta no coração de cada um, que é o amor pelos livros, pela cultura e pelo escritor Monteiro Lobato. Esse ano a gente está participando da segunda edição do Jornal da Pílula Falante, que é um jornal produzido exclusivamente pelos alunos, que contempla alunos desde o primeiro ano até alunos do terceiro ano do ensino médio da escola estadual. Cada ano trabalha com um tipo de gênero textual. O quarto ano fez quadrinhos, por exemplo. O quinto ano participou com os textos, né, O Lugar Onde Eu Vivo, que está participando da Olimpíada Brasileira da Língua Portuguesa. Os alunos eles já têm esse trabalho de produção textual de pequenos escritores com o livro do Contos de Mistério, com os próprios textos que é produzido no jornal, eles já sentem esse gostinho de como é ser um escritor. A minha inspiração para esse livro, Chapeuzinho Vermelha de Rir, veio justamente dessa contação de histórias, dessa leitura, né, da literatura infantil para minha filha Lívia, de 3 anos. E conforme ela foi ouvindo as histórias, na Chapeuzinho, que é a preferida dela, ela ficava perguntando: mamãe, cadê o papai da Chapeuzinho? Cadê o príncipe encantado? E aí eu fiquei pensando, puxa, se ela está questionando isso, outras crianças também podem pensar sobre isso. Então, por que não isso virar uma história? E com isso, então, surgiu a Chapeuzinho Vermelha de Rir. Construir cada momento e cada pedacinho disso aqui foi idealizado com muito carinho por mim e pela equipe, e a gente vê de fato isso acontecendo, é um sonho sem preço. E esse ano, para mim, o que mais marcou, além dos lançamentos, foi a participação efetiva das crianças na sexta-feira, porque a gente fez com que eles estivessem no período de aula deles aqui no evento, porque eles recebem as apresentações durante a semana toda nas escolas, mas estar aqui na praça, no palco principal, ou se apresentando, ou vendo os colegas, foi emocionante, todo mundo gostou muito, e a gente vai continuar repetindo essa ação e trazendo eles mais efetivamente para o palco. Euzinha Emília Marquesa de Rabicó e Condessa de 3 Estrelinhas, estou aqui com a Larissa. Larissa, apresenta o seu livrinho ali para todo mundo. Meu livro é Unicórnio Sem Asas, fala sobre desigualdade, bullying e superação, tudo em uma história infantil. Conta sobre um unicórnio que suas asinhas não desenvolveram no mesmo tempo que os dos outros do seu reino. Desde pequena eu sempre incentivei ela a ler, sempre li para ela, na verdade, porque ela não tinha contato, não sabia ler ainda. Aí eu sempre apresentei os livros com figuras grandes, aí ela foi alfabetizada com 5 anos, eu alfabetizei ela em casa pela curiosidade dela de pegar os livros para ler. Aí com o tempo, cada vez mais ela se interessava mais, aí a gente ia pra feira, comprava livro, isso fazia rodinha da leitura, tapete mágico da leitura, isso acho que incentivou ainda mais, cada vez mais ela, pelo gosto da leitura.
sempre assimila que ela tem que ler porque o professor pediu ou porque o pai ou a mãe pediram. E isso muitas vezes acaba trazendo um trauma para a criança da questão da leitura, de ler por obrigação, ler para ter informação. A criança ela tem que ler pelo prazer de ler, para adquirir conhecimento e não só adquirir informação. A questão da literatura tem a ver com a educação. Qualquer civilização, ela não se alavanca se não for por intermédio da educação, do compartilhamento de conhecimento. Não existe outro caminho. E isso se dá efetivamente através da literatura. E é na infância que isso tem que acontecer. Essa feira de literatura está de parabéns, porque ela traz essa proximidade dos autores, das editoras, com a questão local, né? Com os leitores mirins daqui, com a comunidade daqui, a comunidade local. Eu acho que tem que mais que continuar, né? Porque o incentivo vem justamente disso. As pessoas têm que apoiar para que o evento cresça cada vez mais. Meu livro novo, ele é um livro de ficção, metade dele é ambientado aqui em Monteiro Lobato, em 1986, tá? E a outra metade é no sul de Minas. Os personagens passam em Caxambu e termina a história em São Tomé das Letras. É o terceiro ano que eu já estou como voluntário no festival e é uma sensação única, assim, é um festival muito legal, muito bacana, que proporciona muitas coisas legais, assim, e ver as crianças envolvidas nesse trabalho todo é muito legal, é muito gratificante no final do dia, né, do evento e no final do festival todo. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. A Ávila, a Academia Vale Paraibana de Letras e Arte de Taubaté, ela atinge várias cidades do Vale, Estado. Estamos sempre na área de literatura, teatro, dança e música. Eu acho importante a cidade incentivar a cultura, tanto a cultura como a educação. Isso faz um país crescer cada vez mais. E Monteiro Lobato está de parabéns por esse festival de literatura infantil, tanto a infantil como todas as literaturas. Eu acho isso muito importante para a cultura da cidade, região e estado. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, a vida é tão rara. A cidade de Monteiro Lobato, assim, eu tenho vindo algumas vezes, essa acho que é quarta ou quinta vez, né, por conta do meu irmão que mora aqui. E eu vi outras edições do festival, né, acho que essa é a terceira edição que eu assisto, e acho que é muito importante ter eventos como esse voltado para a literatura, não só a literatura infantil, alguém falou que é literatura infantil, mas acho também para a literatura adulta, livros em geral, acho que isso é muito importante, é muito fundamental. E assim, do show do Lenine, pô, eu sou assim, eu vivo em São Paulo, mas nasci em Pernambuco, o Lenine também é de Pernambuco, então para mim é muito, foi incrível, o show foi incrível e assim, é muito gratificante, foi emocionante pra caramba. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? Eu sei. Saio daqui carregado de memórias maravilhosas. Não só por ter tocado na cidade pela primeira vez, não só por ter sido num festival de literatura infantil, não só pelo fato de ser na terra de Monteiro Lobato e eu poder encarnar novamente o papel de Visconde, não só por estar numa pousada linda e maravilhosa, mas por aqui ser um bolsão de natureza lindo. Portanto, eu desejo toda a vida do mundo
para o Festival da Literatura Infantil de Monteiro Lobato. Vida longa! A vida é tão Gostaria de convidar a todos para que o ano que vem esteja com a gente no Festival Literário. Vai ser o 11º Festival Literário, o último festival literário como prefeita, mas se Deus quiser eu vou estar em muitos outros, participando como munícipe. E a gente tem muita surpresa, já pensando num festival literário internacional para 2020. Venham para conhecer o nosso corredor literário, adquirir exemplares tanto dos autores da região quanto os da cidade, ver os trabalhos das nossas crianças e todas as atrações que a gente vai ter.